Oi pessoal, Deus abençoe vocês. Nós vamos começar uma sériezinha aqui do Desejar a Todas as Nações, ó, tá? Vocês podem ler em casa, pode adquirir, tá bom? Senhor esteja conosco, em nome de Jesus, amém. A incrível luta no Getsemane. O Salvador se encaminhou para o jardim do Getsemane com seus discípulos. A luz pascual brilhava no seu no céu despido de nuvens. Ao se aproximar do Getsemane, ele ficou estranhamente calado. Por toda a sua vida, andara na luz da presença de Deus. Agora, no entanto, era encontrado entre os transgressores. Deveria carregar a culpa da humanidade caída. O peso desse fardo era tão grande que ele teme ficar para sempre afastado do amor de seu Pai. Ele exclamou: "A minha alma está profundamente triste, triste, mortal." Nunca antes os discípulos tinham visto seu mestre tão triste e tão calado. Seu corpo oscilava como se estivesse para cair. Ao chegar ao jardim, os discípulos procuraram ansiosamente pelo seu habitual lugar de reclusão para que ele ali pudesse descansar. Por 2 vezes seus companheiros tiveram que sustentá-lo, senão ele teria caído. Perto da entrada, Jesus deixou todos os discípulos, com exceção de 3, pedidos que orassem por si e por ele. Pedro, Tiago e João. Entrou no jardim. Em sua grande luta, Cristo os queria perto. Várias vezes os 3 haviam passado a noite com ele, naquela retiro. Depois de um período de oração, eles dormiram imperturbáveis, até que de manhã Jesus os acordava para saírem outra vez a trabalhar. Agora o Salvador queria que passassem a noite com ele em oração. No entanto, não podiam suportar a ideia de que mesmo eles testemunhassem a agonia que estava por experimentar. "Fique por aqui", Jesus disse, "e vigiem comigo." Ele se afastou um pouco, tão longe que não pudesse vê-los e ouvi-los, e caiu prostrado no chão. Sentiu que estava sendo separado do Pai. Sentiu que estava sendo separado do Pai pelo pecado. O abismo era tão largo, tão escuro e tão profundo que seu espírito estremeceu diante dele. Ele não podia exercer seu poder divino para escapar dessa agonia. Como homem, devia sofrer as consequências do pecado humano. Como homem, tinha que sofrer a ira de Deus contra a transgressão, a terrível tentação. A relação que Cristo agora tinha com Deus era diferente daquele que sempre tivera antes. Como posso substituí-lo? Cristo estava sofrendo sobre a justiça divina. Antes disso, ele tinha sido intercessor por outros. Agora desejava que alguém intercedesse por ele. Ao Cristo sentir que sua unidade com o Pai estava sendo interrompida, ele temeu que em sua natureza humana não fosse capaz de suportar o conflito. O tentador havia chegado para a última e temível luta. Se fracassasse ali, o resto do mundo finalmente se tornaria de Cristo. O reino do mundo finalmente se tornaria de Cristo, e ele seria derrotado. Se pudesse vencer a Cristo, a terra se tornaria reino de Satanás, e a raça humana estaria para sempre em seu poder. Satanás disse a Cristo que se ele viesse e se tornasse um substituto para o mundo pecaminoso, ficaria identificado com o reino de Satanás. E nunca mais seriam com Deus. Então, o que teria que ganhar com esse sacrifício? Satanás fez pressão sobre o Redentor, apresentando a situação em seu pior aspecto. As pessoas que alegam estar acima de todos os outros, em vantagens espirituais, estão procurando te destruir. Um dos teus próprios discípulos vai te trair. Um dos teus mais zelosos seguidores vai te negar. Todos te abandonaram. O coração de Cristo foi transpassado pelo pensamento de que aquele a quem ele tanto amava se uniu a Satanás em suas tramas. O conflito era terrível. O pecado da humanidade pesava sobre Cristo, e a sensação da ira de Deus contra o pecado está esmagando sua vida. Em sua agonia, ele se agarrou ao solo frio, como se assim pudesse evitar que se separasse
ainda mais de Deus. De seus lábios empalidecidos veio o amargurado clamor: Pai, Pai! Meu Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mesmo naquelas circunstâncias, acrescentou: Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Mateus 26, 39. Jesus almejou a simpatia humana. O coração humano almejava a simpatia no sofrimento. Cristo sentiu esse anseio no profundo de seu ser. Ansioso por ouvir palavras de conforto, ele foi para perto de seus discípulos. Desejava ver que estavam orando por ele. E por si mesmos. Como parecia sombria a malignidade do pecado. Era terrível a tentação de deixar que a raça humana levasse sua culpa, enquanto ele padecia inocente diante de Deus. Se apenas visse que os seus discípulos compreendessem e apreciassem isso, ele se sentiria fortalecido. Entretanto, ele os encontrou dormindo. Se os tivessem encontrado buscando refúgio em Deus, para que as forças satânicas não fossem vitoriosas sobre eles, como teria sido consolado? Eles não atentaram para a sua advertência: vigiai e orai. Não era intenção deles abandonar seu Senhor, mas pereciam paralisados por um estupor que poderia ser sido afastado caso tivessem continuado suas súplicas a Deus. Quando o Salvador mais precisava de suas orações, eles estavam dormindo. Os discípulos acordaram ao Jesus falar com eles, mas quase não o reconheciam por seu rosto. Estava transformado pela angústia. Dirigiu-se a Pedro, disse-lhe: Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Vigiai e orem, para que não entre em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus temia que eles não fossem capazes de resistir à prova de sua traição e morte. O Filho de Deus enfrentou outra vez uma agonia sobre-humana. Exausto, cambaleou de volta ao lugar de sua luta anterior. Seu sofrimento era ainda maior antes. O seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. O cipestre e as palmeiras eram testemunhas silentes de sua angústia. De seus frondosos galhos, gotas pesadas e orvalhos caem sobre o corpo prostrado de Jesus, como se a natureza chorasse sobre o seu Criador, que sozinho lutava contra os poderes das trevas. Por pouco tempo antes, Jesus tinha estado de pé com um inabalável cedro resistente à tormenta adversária, que desencadeava sua fúria sobre ele agora. Ele se assemelhava a uma vara castigada e dobrada pela furiosa tempestade, como alguém já glorificado havia afirmado ser como um Deus. Agora sua voz se ouve no silêncio da noite, uma voz cheia de angústia humana. Pai, se não for possível, passe de mim esse cálice, sem que eu beba. Faça tua vontade. Mateus 26, 42. Jesus sentiu novamente o desejo de ouvir de seus discípulos algumas palavras que pudessem afastar a escuridão que o vencia. Os olhos deles estavam pesados e não sabiam o que dizer. Mateus 14, 40. Eles viram seu rosto manchado com sangue e suor de agonia, mas não puderam entender a angústia da sua alma. Sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem. Isaías 52, 14. Quando o destino do mundo oscilou na balança, Jesus se afastou e voltou para seu lugar de retiro, onde estava. A humanidade do Filho de Deus tremeu naquela hora de prova. O terrível momento de decidir o destino da humanidade havia chegado. O destino da humanidade oscilava na balança. Cristo poderia ter se recusado a beber da taça destinada à humanidade culpada. Poderia ter
enxugado o sangue e suor de sua testa e deixado aparecer iniquidade. Poderia ter dito que o transgressor receba pena pelo seu pecado. Eu volto para meu Pai. Terá o inocente que sofrer as consequências da maldição do pecado, a fim de salvar o culpado? Mas as palavras que saem dos lábios de Jesus são: meu Pai, se não for possível afastar este cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Mateus 26, 42. Por 3 vezes lhe ecoou do derradeiro e supremo conflito. Agora vê que a raça humana está desamparada. Vê o poder do pecado. Levanta-se diante dele os ais de um mundo condenado. Ele vê seu iminente destino, a decisão. Salvará a humanidade, custe o que custar. De sua parte, Jesus tinha deixado as cortes celestiais para salvar o mundo que havia caído pela transgressão e não cederia de sua missão. Havendo tomado sua decisão, caiu agonizante no chão, onde estavam, nessa hora, os seus discípulos, para que amparasse com as mãos a cabeça do desfalecido mestre. O Salvador pisou sozinho em lagar, não havendo ninguém do povo com ele. Isaías 63, 3. Deus sofreu com seu filho. Anjos testemunharam a agonia do Salvador. Houve silêncio no céu. Nenhuma harpa foi tocada. Em silente dor, a hoste angélica observou o Pai, afastando seus raios de luz, amor, glória, seu Filho amado. Satanás e seus aliados na obra de mal olharem com atenção. Qual seria a resposta à oração de Cristo, repetidas vezes? Nessa tremenda crise, quando a misteriosa taça tremia na mão do sofredor, o poderoso anjo que fica na presença de Deus, ocupando a posição de Lúcifer, ocupando a posição de Satanás, caíra, veio estar ao lado de Cristo. O anjo não veio para tirar a taça da mão de Cristo, mas para fortalecê-la com a certeza do amor do Pai. Ele garantiu que sua morte resultaria na completa derrota de Satanás e que o reino deste mundo seria dado aos anjos santos do Altíssimo. Deus disse-lhes que haveria uma multidão de salvos, pessoas eternamente salvas. Como a oração de Cristo foi respondida? A agonia de Cristo não cessou, mas a depressão e o desânimo o deixaram. A tormenta não tinha diminuído, mas ele foi fortalecido para enfrentar sua fúria. Uma paz celestial se delineava em seu rosto, manchado de sangue. Havia suportado o que nenhum ser humano jamais poderia suportar, pois tinha provado o sofrimento de morte por todos os seres humanos. Os adormecidos discípulos, de repente, acordaram, viram um anjo. Eles ouviram a voz falando palavras de conforto e esperança ao Salvador. Agora não temiam pelo Salvador. Ele estava sob os cuidados de Deus. Novamente os discípulos cederam ao estranho estupor que os dominava. Outra vez Jesus os encontrou dormindo. Olhando com tristeza para eles, Jesus disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Enquanto ele ouvia os passos da turba, a sua promessa, ele disse: levante-se e vamos, aí vem aquele que me trai. Mateus 26, 45, 46. Nenhum traço de sua recente agonia era visível quando Jesus se adiantou para encontrar seu traidor. A quem vocês procuram? Quem vocês estão procurando? Ele respondeu: a Jesus de Nazaré. Jesus respondeu: eu sou. João 18, 4. Ao proclamar essas palavras, ao anjo que viera ajudar Jesus se colocou entre ele e a turba. Uma luz divina iluminou o rosto do Salvador. Na presença dessa glória divina, a multidão assassina recuou cambaleando até Judas cair no chão. O anjo se retirou e a luz se dissipou. Jesus teve a oportunidade de escapar, mas permaneceu no meio do bando endurecido, para prostrado e impotente aos seus pés. Rapidamente a cena mudou.
Os soldados romanos, sacerdotes, Judas, se reuniram em torno de Cristo, temendo que ele escapasse. Ele já tinha a evidência de que aquele que estava diante deles era o Filho de Deus, porém não convenciam disso. As perguntas: a quem vocês procuram? Eles responderam: a Jesus de Nazaré. Então Salvador disse: já lhes disse que sou eu. Se vocês estão me procurando, deixe-me ir embora. Deixe embora esses homens, ou seja, os discípulos. E apontou para os discípulos. Ele estava pronto para se sacrificar por eles. Judas, o traidor, não esqueceu do papel que deveria desempenhar. Ele deu um sinal aos perseguidores de Jesus, dizendo: aquele que der um beijo, e a ele prendei. Mateus 2,48. Então, ao chegar perto de Jesus, tomou sua mão, como se fosse um amigo familiar, com as palavras: salve, mestre! Ele o beijou várias vezes, parecendo chorar, como se simpatizasse com Jesus naquela situação de perigo. Jesus disse: amigo, o que traz? E com a voz trêmula de dor, acrescentou: Judas, com um beijo, você me está traindo? Está traindo o Filho do Homem? Lucas 22, 48. Esse apelo deveria ter despertado a consciência do traidor, mas a hora e a ternura humana já o haviam abandonado. Ele havia entregue a Satanás e já não tinha poder para resistir a ele. Jesus não recusou beijar o traidor. A multidão se apoderou de Jesus e, passando a amarrar aquelas mãos que sempre tinham sido empregadas para fazer o bem, os discípulos ficaram decepcionados e indignados ao ver as cordas trazidas para amarrar as mãos daquele a quem amavam. Enfurecido, Pedro puxou a espada e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. Ao ver o que acontecera, Jesus soltou as suas mãos, embora estivesse firmemente presas pelo soldado romano. Ele disse: basta! Tocou a orelha ferida, que foi instantaneamente curada. Jesus disse a Pedro: guarde a espada, pois todos os que empunham a espada pela espada morrerão. Você acha que eu não posso pedir a meu Pai e ele me colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Mateus 26, 52 e 53. Uma legião no lugar de cada discípulo? Os discípulos pensaram: por que não salva a si mesmo? Também a nós? Respondendo a este pensamento não expresso, Jesus acrescentou: como então se cumpriria as escrituras que dizem que as coisas devem acontecer desta forma? Acaso não haverei de beber o cálice que meu Pai me deu? Os astutos sacerdotes anciões haviam se juntado à polícia do templo e à plebe para seguirem Judas até o Getsemane. Que companhia para aqueles dignatários se unirem!